Fala pessoal, esse é mais um episódio do nosso querido Renovation Cast. Sejam agraciados por esse projeto maravilhoso que tem o objetivo de transformar mente e espírito claro através da palavra do Senhor. Então, nesse momento, já aproveita, curte, comente e compartilha. Você já está vendo aí o nome da nossa convidada de hoje. Então, aproveitem as dicas, o testemunho, o que ela vai trazer para nós hoje, beleza? Nesse primeiro momento, também gostaria de agradecer a nossa patrocinadora, English with Dabney. Isso mesmo. É uma professora de inglês extraordinária que vai levar para você a alcançar novos objetivos da sua vida. Então, em inglês também abre portas. Então, se liga aí na descrição, a gente vai deixar o WhatsApp dela, na verdade, o Instagram dela, para você entrar em contato com ela para aprender essa língua que abre portas, beleza? Então é isso. Mais uma vez, curte, comenta e compartilha. E hoje estou aqui diante de, eu acho que acredito que uma conhecida desde a infância, né? Sim, Vizinha sim, também, né? sim. Nossa amiga, irmã em Cristo Jesus, Luísa Carla Freitas, casada com o pastor Alexandre Freitas, missionária batista da Junta de Missões Nacionais, coordenadora do Viver Nordeste, bacharel em teologia, graduanda em psicologia, educadora social da Live World, agente preventiva da Denarte. Falei tudo certinho? Tudo certinho. Seja bem-vinda, irmã Luísa Freitas. Eu que agradeço a oportunidade. Eu amo falar sobre Jesus e falar sobre missões. Então eu sei que vai ser um tempo precioso. Amém, irmã. Seja bem-vinda a esse podcast Obrigada, maravilhoso. Vai ser obrigada. uma bênção. É, Foi uma luta, na verdade, né? A gente tá aqui Sim, hoje está aqui. gravando. Não é fácil a gente fazer esse Sim. projeto que transforma a vida e leva a palavra do Senhor, que a gente utiliza da tecnologia, que é uma ferramenta que não tem fronteiras, né? Então, com certeza, muitas pessoas, provavelmente de outros países, também vai estar escutando. Para Amém. você, esqueci de falar aqui, mas para você que não tem tempo de assistir no YouTube, Luísa, a gente tem também nas plataformas digitais de áudio, no Bênção. Spotify, então no Teaser. Então, colocar seu fonezinho no ambiente que você tiver, você escuta o nosso podcast. Tá aí no trabalho, na faculdade. Exatamente. A gente sempre, Luísa, gosta de começar esse podcast fazendo uma pergunta aos nossos convidados para as pessoas conhecerem e para nós conhecer quem é a pessoa de Luísa Freitas, como é que ela encontrou os caminhos do Senhor, se foi desde berço já, de família, ou se foi depois de grande. Fica à vontade para falar seu testemunho. Então, acho que a maioria das pessoas conhecem, né, minha família. A maioria das pessoas conhece minha família, né? Eu nasci, cresci no berço cristão. O meu pai amava missões, que era o Lula do Capitão. É Acho que verdade. a maioria das pessoas devem conhecer. E manhã também, né? Que é Gal. E eu nasci na igreja, nasci num berço cristão. E muitas coisas aconteceram, né? Na minha família. Muitas coisas aconteceram com manhã, com o painho também. Com 11 anos, mãe ficou doente, e aí eu tinha os meus quatro irmãos. Três eram menores, eu cuidava deles. E depois, pai veio a falecer. E aí foi nesse tempo que mãe ficou doente que eu comecei a conhecer o meu Deus. Eu conheci o Deus dos meus pais porque eles estavam na igreja, eu sabia que eles amavam a Deus. Meu pai era um exemplo realmente de homem de Deus, de missionário, mas aí nesse tempo que mãe ficou doente, né? E foi no tempo da minha adolescência, e a gente sabe o quanto é importante, né? Para menina, para adolescente, a mulher presente, a mãe presente. E aí foi nesse tempo que eu comecei a conhecer o meu Deus. Quando Deus começou a conversar comigo e quando Deus começou a tratar comigo. E aí foi quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Quando eu tinha 15 anos, eu entreguei a minha vida a Jesus. E dali eu comecei a viver de um modo diferente. E aí, com 17 anos, ia completar 18 anos, veio a questão de painho, né? Painho, ele foi fazer cirurgia e ele não resistiu. E aí foi o meu tempo de questionamento com Deus, porque eu falava assim para Deus: Deus, o Senhor me ama, o Senhor ama minha família, e eu sei que o Senhor não vai deixar que isso aconteça de o Senhor levar o meu pai. Eu conversava isso com Deus e Deus levou o meu pai. Foi um tempo de deserto para mim, foi um tempo que eu me escondi, mas eu entendi que Deus estava guardando, na realidade, Painho, e que eu estava colocando o Painho no lugar de Deus, o lugar que era de Deus. E aí foi quando Deus começou a trabalhar comigo sobre missões, sobre um propósito maior.
E Painho já falava isso. Antes de Painho falecer, eu lembro que eu tive uma conversa com ele. A gente estava no hospital e eu falei, Painho, e aí, como é que vai ficar? Como é que vai ser se o senhor não voltar? E aí ele Tu perguntou a ele? perguntei porque ele falava isso pra mim. Ele falava assim, eu falava, o senhor vai voltar, vai dar tudo certo. Ele dizia, eu não sei, Luísa, tá complicado, é a quarta cirurgia já, o médico falou que vai ser complicado. E eu falei, mas como que vai ser? Se o senhor não voltar, não tem como. E ele falou pra mim, Deus vai ser o seu pai. Deus falou comigo que ele vai ser o seu pai Amém. e que ele falou comigo que você será uma missionária. E naquele momento eu não entendi, porque eu nunca tinha pensado em missões. Eu nunca tinha pensado em deixar minha família, até por conta da questão da minha família, né? Exato. E aí Pai falou isso comigo. Deus falou comigo que eu posso ir em paz, que ele vai cuidar de você, vai cuidar dos seus irmãos e que ele será o seu pai. E aconteceu, né, de Painho falecer, e nesse tempo Deus começou a falar sobre missões comigo. Foi num tempo da minha dor que Deus começou a falar comigo sobre missões, sobre um propósito maior, para onde eu ia, qualquer igreja. Poderia ser igreja pentecostal, qualquer igreja que eu fosse, alguém chegava e falava: olha, não adianta você fugir do que eu tenho para você. Não adianta você ir para a direita ou para a esquerda. Mas o que eu tenho para a sua vida vai se cumprir. E aí foi quando eu decidi dizer sim ao meu chamado. Eu já estava com 21 anos, ia completar 21 anos, e decidi dizer sim ao meu chamado. Quando tu fala aí, Luiz, eu me lembro muito de algumas figuras bíblicas, né? Muito parecida à história que Moisés, Jacó, Abraão, eles sempre fugiam do chamado dele e sempre tinham alguma desculpa, né? Porque assim, acredito que o ser humano em si, quando tem algum chamado para trabalhar, acredito que todos na verdade têm um chamado, né? Todos na verdade têm um chamado para trabalhar na obra do Senhor. Mas acredito que a gente tem meio que uma procrastinação para o chamado, a gente meio que foge um pouco porque aquilo vai mudar a gente, né? Sim, Acho que o medo também, a preocupação e na verdade sempre o chamado do Senhor, ele vem em uma situação em uma situação que não é meio que benéfica pra gente. No momento a gente vê que meio que parece que o chamado do Senhor tá nos mais atrapalhando do que nos ajudando. E é no caos da vida da gente, numa situação que a gente vê que não tem saída, é que ele, agora você tá pronto. sim. E sempre tem uma renúncia, né? Isso. Quando eu cheguei no campo missionário, eu achava que eu era a, a heroína que deixou a família. Não, gente, cada um tinha sua renúncia. O meu esposo, ele era militar da Força Aérea Brasileira de carreira. Ele tinha uma carreira, ele já estava passando para sargento, ele tinha uma carreira, ele decidiu deixar tudo, né, para servir ao Senhor. E então é uma renúncia, realmente é uma renúncia, né? E eu vi muitas pessoas que renunciaram à faculdade, que tinha passado na tão sonhada faculdade e deixou para ir para o campo missionário. E a minha renúncia, né? O meu Isaac foi a minha família. Deus falou isso comigo. Deus usou uma missionária quando eu ia fazer a inscrição do Radical Brasil, que em Missões Nacionais, na Convenção Batista, a gente tem o Radical Brasil, que é quando o jovem doa um ano da sua vida para o campo missionário, para conhecer o campo missionário. E Que lindo. realmente é uma experiência radical, por isso que o nome é Radical Brasil. Porque é loucura, gente, é uma experiência radical. Porque a gente vai para a Cracolândia, vai para o que aconteceu lá, né, com o pessoal lá do sul, então vai lá ajudar no sul, vai para os ribeirinhos do Amazonas, vai para o sertão. E aí realmente eu decidi realmente viver de uma forma radical, né? Ter essa renúncia e vale muito a pena, vale a pena. É tanto que eu tô até hoje, né? Amém. Já que eu estou diante de uma missionária, com tantas experiências, com tantas coisas, a gente falar sobre missões, né? Acredito que a palavra do podcast hoje, eu acho que é missões, né? Deus, Jesus, quando veio, que se Amém. fez carne aqui, ele deixou uma missão pra gente, né? Ir e pregar o evangelho Sim, para toda criatura. A gente tava conversando em off aqui sobre aquela série, né? The Chosen. E eu percebo alguns detalhes, né? Que a série, ela meio que humaniza toda a situação, né? Que na verdade, quando Deus se fez carne aqui, ele também não deixou de ser humano. Passou por situações sociais, financeiras, pessoais, e a gente sabe que o quão difícil é lidar com pessoas, né? E a missões, eu acredito que vai muito disso, né? Sobre ter sim, coragem, sobre ir da forma que está, tá com medo, vai com medo mesmo. Então, assim, tu falou sobre o abrir mão de algumas coisas, né? Para cumprir o chamado do Senhor Jesus, sobre missões. E a série mostra muito isso.
para mim, sabe? É a Os questão, discípulos, os né? discípulos, os Deixam discípulos, tudo. os discípulos, quando Pedro, aquela parte de Pedro me toca muito. Não a questão da personalidade de Pedro, né? Que as pessoas falam muito, mas sim a questão familiar dele, Sim, né? Aquela luta que ele estava em cumprir o chamado do Senhor e manter um compromisso com a família. Tu falou sobre a tua família, a situação quando a figura do pai, né, o paterno, ficou ausente por Jesus levou e Deus teve que te capacitar, proteger a tua família e nessa situação foi que Deus te chamou, né? sim. E Ele foi foi curando as minhas feridas. exatamente, foi curando, eu acredito que foi curando a tua ferida com um chamado, foi te Sim, fortalecendo, te revestindo, né? sim. Acredito que seja isso. E o quão difícil é a gente cumprir o chamado, né? Dá o Principalmente de primeiro passo, missões, dar né? o primeiro passos Eu acho que é o mais difícil. voltado não e não deixando as pessoas se afastarem da gente, porque acredito que levar a palavra do Senhor não afasta as pessoas de você, tem Uhum. que aproximar, porque o amor, a caridade, ele aproxima, né? E parece que quando a gente começa falar da palavra do Senhor, as pessoas meio que repelem, né? Então, assim, Luísa, eu queria já começar com a segunda pergunta sobre como começar esse chamado de missões. Acredito que todo mundo tem o chamado de falar da palavra do Senhor, porque ele deixou para todos nós pregar o Sim, evangelho para toda sim. criatura. Então, assim, eu também tenho muita dificuldade em alguns ambientes que eu frequento de falar a palavra do Senhor. Como começar? Eu acredito que você tem que dar o primeiro passo. É ir sem ver o chão mesmo, é ter fé. Eu acho que o mais difícil para o cristão é esse primeiro passo, né? Você dar esse primeiro passo. E aí, missionária, como que eu dou esse primeiro passo? Você tem que estar conectada com Deus e com a palavra. Não adianta você querer servir a Deus se você não estiver conectado com isso aqui, não. Quanto mais você estiver conectado com Deus, mais fácil vai ser para você renunciar a algumas coisas que o mundo oferece. Quem tem chamado missionário, quem tem um dom, né, para ir para o campo, tem me chamado missionário, precisa renunciar, não tem como, você precisa renunciar. E acreditar que Deus vai cuidar de você. Ter fé de acreditar que Deus vai cuidar de você. O que eu escuto de muitas pessoas jovens, velhos também, às vezes a gente chega na igreja, aí chega uma senhorinha e fala: "Minha filha, eu tinha chamado e até hoje eu sinto no meu coração, e eu não renunciei, eu não fui, e hoje eu sei o que Deus quer para mim", fica, né, essa falta de paz no coração. Você vive uma vida, eu acredito que Deus vai abençoar você, mas não é uma vida plena no Senhor. Não tem como você ter essa plenitude no Senhor se você não fizer o que Ele chamou você para fazer. Mas para que você tome essa decisão, você precisa estar ligada com Deus, você precisa estar ligada com o Pai, você precisa entender. Quanto mais dele você se encher, mais você vai querer fazer a vontade dele. Pensa numa casa que está cheia de entulhos. Essa é a nossa casa. Se eu encher a minha casa de entulhos, a minha casa é a minha vida. E aí eu peço para o Espírito Santo passear na minha vida, eu peço para Deus passear na minha vida para fazer a vontade dele. Mas se eu encher essa casa de entulhos, tem como ele passear? Não. Não. Você vai chegar na casa de alguém, tá cheio de entulhos, você vai conseguir passear, entra aqui na sala. Então, para que a gente possa viver a vontade de Deus, a gente precisa nos esvaziar de nós mesmos, tirar tudo aquilo que não agrada a ele, para que a gente possa fazer a vontade dele. E são coisas simples. Quando o Senhor fala em Mateus 5,16, assim brilha a sua luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai dos céus. São suas obras, ações. A gente tem um testemunho de uma moradora de rua que se converteu por causa de um abraço. Ela estava na Cracolândia há 40 anos. Ela saiu do Carandiru e foi para a Cracolândia. Não conseguiu emprego em nenhum lugar, conseguiu emprego no tráfico, se viciou no tráfico e estava morando na rua. E ela era considerada como a bruxa da Cracolândia, porque ela ficava assim, né, toda suja. E aí uma missionária radical chegou ali naquele lugar, na maior Cracolândia da América Latina, em São Paulo, e deu um abraço nela. Chegou e deu um abraço. E ela disse que naquele momento que ela deu aquele abraço, ela sentiu Deus abraçando ela, Jesus abraçando ela. E a missionária saiu e ela se perguntou: quem é essa menina cheirosinha, bonitinha, que chegou aqui e me deu esse abraço? Eu suja desse jeito. Eu preciso saber onde essa menina está. E aí foi quando ela chegou na Cristolândia, que é o projeto que a gente tem de missões nacionais. Cristolândia. Cristolândia, que é a terra de Cristo. Amém.
E a gente fala que a Cracolândia vai virar Cristolândia. Amém. A gente atua na maior Cracolândia da América Latina. E eu fui para lá, né? E aí ela chegou no projeto Cristolândia, que é uma igreja aberta 24 horas para eles, para as pessoas que estão em situação de rua. E lá ela entregou a vida a Jesus. E ela falou que entregou a vida a Jesus por causa de um abraço. Então não é muita coisa. Porque se o Espírito Santo habita em você, se ele vive em você, as suas ações dirão quem você é. As suas ações dirão. A questão toda é que muitas vezes a gente estamos em ambientes e a gente se adapta àquele ambiente. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem ver a luz de Jesus em você. Você não consegue brilhar a luz de Jesus porque você se adaptou àquele ambiente. E a gente sabe que a luz não se une com as trevas. E as pessoas que precisam da luz, as pessoas que estão nas trevas, que precisam da luz, irão procurar você. A gente tem vários casos, né, de pessoas que não, ó, chegou pra mim porque queria conversar comigo, porque sentiu paz em conversar comigo. Em uma conversa que eu tive, um abraço, esse amigo meu, esse colega da faculdade, que não acreditava em Deus, aceitou Jesus. Então, nós precisamos realmente colocar Deus em primeiro lugar, tirar tudo aquilo que não agrada a Ele, para que Ele possa fazer a vontade dele na nossa vida. Aí se torna fácil. Amém. Se nos Aí se torna desfazer fácil. de nós mesmos e deixar que Deus haja em nossa vida através de nós. Uhum. Não por conta da vontade da gente, mas por conta da vontade de Deus, né? Eu acredito que tudo que a gente tem que fazer, seja ele se levantar, trabalhar, se alimentar, falar, participar de coisas, a gente tem que pedir a permissão de Deus, porque tudo tem que ser feito pela vontade dele, né? A gente não tem que se colocar como primeiro lugar, mas sim como instrumento Sim. usado por ele. Eu acredito que a missões vem muito disso. E é Você tudo espiritual, porque a gente tem essa questão. Gente, o racional está com o espiritual. Eu não estou falando de emocional. é diferente. É diferente. Porque o Senhor fala que nós temos a mente de Cristo. Amém. Então, é tudo espiritual. Então, tudo que eu faço, eu preciso colocar ele à frente. Ele precisa estar à frente da minha vida. E aí a gente tira o emocional. Porque a gente acha que, muitas pessoas acham que o espiritual é emocional. Não. Eu estou falando do espiritual. Tudo é espiritual. Jesus, ele era espiritual. Em tudo que ele fazia, Jesus era intencional. E nós precisamos ser intencionais em tudo que a gente faz. Porque nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui a passeio. Nós temos um reino que é eterno. Quando o Senhor fala lá em Mateus, nas bem-aventuranças, ele fala o quê? Não é um reino celestial. Ele fala o quê? O reino dos céus. Então, o que ele está falando para os discípulos, ó, o reino que eu estou mostrando para vocês não é um reino terreno, é um reino celestial. Então, quando a gente olha para o reino celestial, quando a gente olha para o que é realmente espiritual, a gente entende que nós não somos daqui, que nós temos um propósito aqui. E que tudo na nossa vida precisa ser intencional. Eu não sou advogada, estou dando um exemplo. Eu estou advogada porque eu sou serva do Senhor. Eu sou uma serva de Deus. E então, onde eu estiver, eu preciso brilhar a luz dele. O primeiro título, primeira profissão, acho que esse é servo do Senhor. Sim. E depois vem as alapudas da vida, né? Sim, Pra sim. gente ser beneficiado através de pessoas, através do trabalho. Sim. Por que não levar a palavra do Senhor e ser uma imagem e semelhança de Cristo no trabalho, em uma pelada, em uma escola, Na na faculdade, que é tão difícil, que é tão né? difícil. E falando sobre esses ambientes, a gente percebe que Deus. Salomão falou isso, né? Que a juventude ele tem a força, né? Sim, Ele tem o vigor. sim. E a juventude hoje ele vem sendo muito atacada. A gente fez um podcast, o pessoal vai estar assistindo aí, um anterior a esse, que falou sobre missões também, Luísa. E o pastor Luiz Henrique, ele falou sobre isso, sobre a juventude tá sendo bombardeada por uma sensação, Luísa, de não ter tempo para nada, sabe? Tá sendo escravizada por distrações, isso. Seja ela qual for, o trabalho, a beleza, o corpo, As comparações, né? as comparações. Então, assim, o inimigo, ele bombardeia aqueles que têm o vigor, que têm a força de levar a palavra do Senhor, que tem mais um potencial, né? Não tô fazendo comparações com uma pessoa que é mais velha, não pode ser uma missionária. Sim. Missionário ou missionária. Mas a gente sabe que a juventude, ela tem um vigor, ela tem a força. Papel primordial, tem um né? papel No reino de primordial. Deus. Exatamente. E eu acho que a igreja já está perdendo. Eu falo muito sobre isso, né? Porque o viver,
Ele atua com a prevenção no âmbito geral e a gente atua com o evangelismo e o relacionamento discipulador. O Viver atua com adolescentes e jovens. O nosso papel realmente é formar uma geração saudável que diga não ao que está acontecendo aí, né? As drogas e tantas outras coisas que a gente vê no mundo. Suicídio, abuso, exploração sexual. E a gente vê que nós já estamos perdendo. A Igreja de Cristo já está perdendo. Quando nós olhamos para os dados, o Brasil está como primeiro lugar, como o país mais ansioso do mundo. A psicóloga que veio aqui falou Foi. esse dado. É verdade. Segundo lugar, em exploração sexual. É verdade. Abuso e exploração, isso começa na infância e na adolescência. Infelizmente. O Nordeste está em primeiro lugar no Brasil, a região. A gente tem a questão das drogas, né, que está em segundo lugar, como o país mais consumidor de drogas, só perde para os Estados Unidos. Isso é muito sério. Muito. E aí a gente não vê a igreja realmente, e eu falo a igreja no âmbito geral, tratando desses assuntos, Sim, né, sim. com a juventude, porque às vezes tem medo de perder a juventude, tem medo de conversar com a juventude, né, e aí a gente vê realmente que a gente tem perdido. Os jovens não conseguem se posicionar, não conseguem defender a fé, vai de um lado para o outro, e a gente precisa trabalhar com essa juventude. A gente precisa fortalecer essa juventude. Se a gente fortalecer essa juventude, a gente vai ter missionários no amanhã, pastores, presbíteros, mas a gente está perdendo. E aí, como é que vai ser o amanhã? Cadê os missionários? Cadê os pastores? Vai no seminário para você ver quanto tem diminuído. Na minha época eram 60, hoje tem 30. No Viver mesmo, no Radical Viver, a gente conseguiu 4 só para atuar nessa área, no Brasil, de vocacionados. Então, a gente precisa falar sobre esses temas, a gente precisa realmente falar na igreja e ajudar a igreja a entender isso. Eu ouvi um pastor falando, eu não lembro quem foi, ele falou: eu não vou medir a igreja pela quantidade de pessoas que estão dentro da igreja. Eu quero medir a igreja pela quantidade de pessoas que são enviadas Amém. para fazer a obra onde quer que seja. Porque eu não vou onde você vai, mas você está lá. Exatamente. Eu não vou onde você que está me ouvindo vai, mas Deus te colocou lá na tua família, na tua faculdade, no teu ministério, às vezes na igreja. Alguém precisa de uma palavra na igreja, mas você está lá. E Deus colocou você lá por um propósito. É. A Bíblia fala que a gente é templo e morada do Espírito Santo. Então, se você é templo e morada, e a gente está presente em um ambiente que a igreja não pode estar presente, geograficamente falando, o templo está ali. A Sim, presença do Senhor está ali. sim. Então, a gente percebe o quanto importante é a gente se desfazer de nós mesmos e sermos templo e morada do Espírito Santo. Não se Sim. limitar. As nossas ações também, né? É verdade, exatamente. É não se limitar à questão geográfica, né? Porque, que nem tu falou, a igreja é que nem fosse uma oficina para enviar pessoas, para buscar, para trazer pessoas para Cristo. As pessoas que estão perdidas não estão dentro da igreja, estão fora, E nós né? temos a resposta. Exatamente. E tu falou sobre vários dados aí, que o Brasil, os números são até impactantes. A gente parar para Sim. pensar. Esses dias eu estava conversando com um colega meu no carro e ele falou que a filha dele, de 3 anos, falou assim: Papai, eu estou muito ansiosa. Eu fiquei chocado. Eu falei: É sério, cara? Aí falou: Como é que ela aprendeu essa palavra? Primeiro, né? Eu tô ansiosa para chegar em casa para assistir tal coisa. 3 anos de idade. Então, assim, o inimigo, ele não para. Não. Tá bombardeando o tempo E todo. atacando a nova geração, né? Que a gente vê em todo tempo, né? Todo tempo atacando a nova geração. Hoje em dia, a gente não tem. A criança não tem nem o direito nem de nascer. Isso é muito sério. É verdade. E a gente. Quando eu falo isso, gente, nós somos igreja de Cristo. Eu não tô falando de político A, político B, não. Isso não me interessa. O que me interessa é ser sal da terra e luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se coloca uma vela debaixo da vasilha, né, ou debaixo da mesa. O que é que o Senhor Jesus estava falando? Nós estamos em evidência, nós temos a resposta. Como seria o mundo se nós não estivéssemos no mundo? Como seria o mundo se os cristãos não estivessem lá? Nós temos os valores, nós precisamos salgar este mundo. A gente não pode estar junto com o mundo. Quando o Senhor fala isso, nós precisamos estar em evidência. E Deus quer usar a gente, nós somos a resposta. Não é o partido A, partido B. Nós somos a resposta. O Evangelho de Jesus Cristo
transforma, muda, ressignifica vidas. Eu vejo isso todo o tempo. Eu estava lá na Cracolândia e eu tenho várias histórias de superação, pessoas que estavam lá na vida errada de anos. Uma mulher que estava há 16 anos na homossexualidade, que estava há 5 anos viciada em cocaína. Em um estudo bíblico, eu não abri a palavra e falei para ela: você está errada, você não pode ser assim. Não, eu usei a palavra de Deus e só mostrei na palavra quem era ela em Jesus Cristo, a identidade dela com o Pai. No final do estudo, depois de 3 meses, ela chegou até mim e falou: olha, missionária, eu preciso mudar. Hoje eu me olhei no espelho e me vi como Ângela. Hoje eu sei que eu fui criada como uma mulher. E hoje ela é uma missionária lá em São Paulo. Eu vim para Amém. cá, ela ficou lá. E ela falou: e outra coisa, toda vez que eu ia fazer o estudo com você, eu passava pela boca, porque o projeto da gente era perto da Cracolândia e em uma comunidade que fornecia as drogas para Cracolândia também, lá na região. E ela falava, eu passava pela boca, que lá fala boca, né, onde vende drogas, e eu queria Isso. usar. E toda vez que eu tentava passar, Deus falava, uma voz falava comigo: aí não é o seu lugar. O Espírito Santo de Deus. E ela falou: desde aquela época que eu comecei o estudo, nunca mais eu usei drogas. E a gente vai fazer o quê? 2 anos que a gente batizou a Ângela, e a Ângela continua firme. Ela não precisou nem ir para Cristolândia, nem passar pelo processo que a gente tem lá, né, para quem usa drogas, porque realmente ela encontrou Jesus. Então nós temos essa resposta. Nós precisamos brilhar ali onde nós estamos inseridos. Nós precisamos brilhar, luz de Jesus. Amém, glória a Deus. Luísa, sobre chamado, sobre missões, tu falou sobre Cracolândia. Eu assisti um podcast esses dias de um missionário que ele. Eu esqueci o nome dele, mas ele Talvez eu até evangelizou do conheça, né? Morro do Borel. Não sei se tu conhece. Mas enfim. Eu acho que eu conheço. Eu não tô lembrando o nome. É um pastor? Isso, é um pastor. Esqueci o nome do pastor, mas eu E ele conheço o pastor. contou sobre o chamado dele, porque quando a gente fala sobre missões, né, a gente sempre associa a fora do país, Sim. né? A gente sempre associa a estar A longe, África. a África, Todo mundo. todo mundo, E né? também precisa muito, né? Mas às vezes Exatamente. está do seu lado, né? O seu vizinho O seu que. bairro, Seu o seu bairro. vizinho, né? A pessoa dentro da sua casa que Sim, está passando por situações, porque as pessoas hoje em dia verdade. já falando sobre essa questão de missões, está associado a geograficamente estar fora e trazendo a você a entender as missões urbanas, né? As missões Local. local, residencial, que eu vi um comentário uma vez que o psicólogo falou que ele mede a convivência de uma família quando entra dentro de casa pela arrumação do sofá. Se o sofá tiver bagunçado, ele associa como se a família tivesse mais unida, que eles estão presentes, estão Hum, juntos fisicamente. E se tiver muito arrumado, é que eles não estão presentes, entendeu? Então sim, assim, não tem pelo tempo, ambiente, né, não para tem estar tempo para juntos. estar junto, estão num quartos, cada um está no seu quarto, não tem uma convivência. Sim, E a gente vê casos e casos aí de crianças, de adolescentes ter assassinado pai, mãe, por conta de várias situações. Eu já vi sim, várias situações, né? E a gente vê o convívio. Acho que o convívio, o falar, o testemunhar, o ser imagem e semelhança de Cristo, fala muito mais de qualquer palavra dura. Porque na palavra do Senhor também tem palavras de correções, né? Tem sim, palavras fortes. sim, E as pessoas, quando a gente vai falar da palavra do Senhor, as pessoas já acham que a gente vai tirar uma pedra, né? E a gente tem que ser o sal da terra e a luz do mundo, mas Deus é amor, é sim, paixão. Tu falou sobre um abraço, que a sim. pessoa foi tocada por um abraço, não foi por uma palavra. Eu acho que hoje em dia a gente tem que viver mais, né? Eu acho que o que Isso, está faltando hoje é viver mais. A gente fala muito, fala nas redes sociais, tem estampado na nossa camisa, mas muitas vezes as ações estão distantes dos nossos corações. exato, Nós não temos ações realmente que glorifiquem a Deus. exato. É isso que está E ser faltando. missionário, eu acho que é isso, ser missionário É, da palavra do Senhor. Eu é o acho que que é está você faltando. transmitir sem palavra. Isso, Você já tocar, você já mudar aquele ambiente só por estar sim, presente. sim. A sua, a sua postura, a sua índole. Porque o reino de Deus nunca foi por força, né? O Senhor Jesus Exatamente. nunca foi por força, o reino de Deus. Nunca foi por força. Então, acho que o que tem faltado hoje, nos dias atuais, são mais ações do que palavras. Porque às vezes a gente fala, fala, mas a gente não vive o que a gente está falando, o que a gente está pregando.
É verdade. Eu posso estar aqui conversando com você, tudo isso, mas eu não posso não estar vivendo na minha casa. E a gente precisa viver o que a gente prega, o que a gente coloca nas redes sociais, o que muitas vezes a gente canta na igreja. A gente vai para a igreja no culto e canta. E a gente fala para Deus. E aí, quando sai ali daquele lugar, a gente não vive aquilo. Mas as pessoas estão nos observando, as pessoas estão lá, estão vendo. E aí, o que eu tenho percebido também é que quem está em evidência, muitas vezes, são os falsos profetas. E a gente vê isso nas redes sociais. Muitos estão em É evidências. verdade. E a igreja verdadeira, genuína, precisa falar, precisa viver, né? Precisa viver o evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo. É isso. Como a gente pregar sem falar, né? É muito difícil isso. Na verdade, é muito mais difícil, porque a gente tá aqui, a gente falar da Bíblia, falar Ambiente, né? versículos, Sempre é verdade, cristão. falar sobre versículos, os salmos de Davi, que é muito bonito, né? Bem-aventuranças, Sim. tudo, mas se a gente não praticar, a gente não vai alcançar simplesmente ninguém. Da nossa Não. casa, do nosso bairro, nossos vizinhos, nossos parentes e fora. Então, Luísa, queria que a gente sempre, nesse podcast aqui, a gente sempre pede para os convidados deixar algumas dicas como é que a gente tem que levar essa missão para a vida da gente. O que é que a gente tem que fazer, né? Claro, ler a Bíblia, orar, jejuar, né? Isso é o essencial. Na verdade é o suficiente. Mas Sim. hoje o mundo ele vem bombardeando de tantas formas que a gente tem que buscar novas ferramentas, novas formas, né? De lutar contra o mal, né? Então, como, Luiz, a gente chega perto das pessoas? Assim, como é que a gente fala para os nossos parentes? Não sei se tu pode compartilhar algumas situações que tu teve que marcou muito, que foi um divisor de águas para essa vida missionária. Sim. É muito interessante tudo isso, né? Porque sempre vem essa pergunta. E a gente sempre fala que a gente precisa ter o relacionamento discipulador. A gente precisa ter o relacionamento. E o que é o relacionamento discipulador, Luísa? Por exemplo, eu tô lá no projeto Viver, a gente tem atividade de futebol. No final da atividade de futebol, tá bom, teve atividade de futebol, teve lá um momento devocional, acabou. Não, convida essa pessoa para ir na sua casa, esse jovem, jogar um videogame, conversar. É vida na vida. O que a gente precisa realmente é ter vida na vida. Ah, vai no cinema, leva ele para ir no cinema, para ter um momento lá. É um amigo seu, convidar, conversar, conversa um pouquinho ela e você fala de Jesus, fala de como é que é a sua vida. Não tem assim algo pronto. O relacionamento discipulador é isso, é vida na vida, é você estar ali junto, conversando, e aí pede a Deus para Deus trazer um momento para você, uma oportunidade, você ali poder falar de Jesus com as suas ações, com palavras. Então a gente fala que hoje a gente precisa ter esse relacionamento discipulador. Muitas pessoas quando vai fazer evangelismo, né? Aí sempre fala pra gente, como que a gente pode começar a fazer evangelismo? A gente tem uma comunidade que eu tô falando não é só a comunidade mesmo, Sim, mas onde a gente está inserido. sim. Seja relevante na sua comunidade, o que é que tá precisando? Às vezes tem uma praça lá que tá acabada, que ninguém tá lá, as crianças não podem mais brincar. Une a igreja, vai ajeitar lá a praça, vai pintar lá, ah, tem aqui em Pombos, tem um local aqui que está precisando fazer um trabalho missionário. Une a igreja, vai lá, leva o pessoal. No Dia das Crianças, leva o pessoal lá. Aí o pessoal vai perceber, poxa, quem são esses que não tá ganhando nada e tá fazendo algo de relevante? E ali você está sendo o quê? A mão do Senhor, a boca do Senhor. Ali o relacionamento discipulador. Então é algo simples. Quando a gente começa em uma comunidade, quando a gente começa, né, a fazer um trabalho em alguma comunidade nova, a gente começa dessa forma. O que é que você está precisando? O que é que está precisando aqui na comunidade? Ah, tem ali o campinho e as crianças queriam ter a atividade de futebol. Pega a bola, vamos embora lá ter atividade de futebol. Ah, tem aquela irmã lá, ó, aquela senhora lá precisa ir em tal lugar, precisa ir no médico, não tem ninguém para levar ela. Vamos chamar alguém da igreja, a gente vai levar ela no médico. Então, é o relacionamento discipulador. É o que falta é isso, é ter um relacionamento discipulador. Não é simplesmente você ir lá, entregar um panfleto evangelístico, né, como a gente fala, Sim. e acabou. Aquela pessoa pode estar precisando de um alimento, pode estar precisando de uma visita, de estar ali junto, de estar ali perto. Então, era isso que Jesus fazia, né? Quando os discípulos queriam lá, né, no momento dos pães e peixes, os discípulos queriam despedir a multidão, né, com fome. O que é que Jesus fez? Não, eu não posso despedir a multidão com fome.
Então, a gente trabalha muito em missões nacionais com relacionamento discipulador. Vida na vida. É vida na vida. E aí, naquele momento lá que você está lá com seu amigo, com seu colega, com alguém lá do trabalho, da faculdade, na sua casa, Deus vai te dar um momento, uma oportunidade. Amém. E ali você vai poder realmente ser um servo de Jesus. É quando alguém está numa roda de amigos e está falando mal de alguém, tá fofocando, falando mal de alguém, falando para as mulheres, né? E aí você tá lá falando junto. E aí a pessoa vai dizer, poxa, cristã? Não, você tem que ser diferente. É quando você tá lá com seus amigos na faculdade e tá fazendo algo errado, que você sabe que é errado, e você não tá compactuando com aquilo, você tá sendo diferente. E ali aquela pessoa vai dizer, poxa, eu sei que eu posso contar com ele, eu sei que em algum momento eu vou poder contar com ele. E aí Deus vai dando oportunidades. E aí não perca essa oportunidade. Deus deu a oportunidade, não perca essa oportunidade. Amém, glória a Deus. Fale dele. Então é vida na vida. Hoje é vida na vida. É o relacionamento discipulador. Eu tenho um exemplo do Jefferson. Jefferson morava em uma ocupação da região, lá da Cracolândia. Lá tem muitas ocupações, né? As pessoas vêm do Nordeste, ou de fora do Brasil, ou de outro estado, tentar a vida lá, em São Paulo. E aí se vê que não é fácil, porque realmente é muito difícil, e não tem onde morar, famílias. E aí eles ocupam algum lugar que tem lá, né? Às vezes o tráfico ocupa e eles vão lá. E eles moram naquele lugar. E Jefferson morava em uma ocupação onde não tinha água durante o dia, água quente, e nem energia. E São Paulo é muito frio. É muito frio em São Paulo. E ele não tinha nem energia nem água. E era um banheiro só, para todo mundo. Imagina, várias famílias com um banheiro só. E ele foi no projeto fazer para atividade de futebol. E o meu esposo viu que Jefferson era diferente. Que ele, na hora da devocional, ele prestava atenção. E aí ele começou o relacionamento discipulador com Jefferson, vida na vida. Vamos lá, Jefferson, vamos lá em casa. Vamos lá, videogame. Tio, tá muito frio, eu posso ir lá tomar um banho? Vamos embora. Aí ia lá, tomava um banho, ficava lá com a gente, conversando. E aí um dia ele entregou a vida a Jesus lá no projeto. E depois que ele entregou a vida a Jesus, a gente discipulou, ele se batizou. E aí quando ele completou 18 anos, ele falou pra gente que ele queria ser um radical. E aí a gente perguntou pra ele: "Você tem certeza que você quer ser um radical, um missionário?" E ele falou: "Eu tenho, porque eu vejo Jesus em vocês. Eu vejo Amém. que da mesma forma que Deus cuida de vocês, Deus vai cuidar de mim também. Se eu não fosse alguém realmente que vivesse, ele não veria isso em mim, O na amor de minha Deus casa. contamina. Não Quer veria." ser também, quer sentir aquilo que vocês estão sentindo, aquela alegria, aquela vontade de ajudar. Aquilo contamina. Isso. E hoje Jefferson é missionário. Quando a gente foi embora, quem ficou lá dando aula foi Jefferson. Jefferson é faixa preta de judô. O único problema dele é que ele é federado do Corinthians. É o único problema. Mas ele é faixa preta de judô. E Jefferson saiu de lá. Jefferson saiu de lá de onde aquelas crianças estão. E ele falava pra gente: "Tios, eu tive muitas oportunidades de furtar, de usar drogas. Os meninos me chamavam. A mãe dele é nordestina e ele é o mais velho e ela tem uns irmãos, não tem um pai. O pai abandonou eles." E ele falou: "Eu tive várias oportunidades, mas eu encontrei Jesus Cristo na minha vida." E para finalizar, quando eu cheguei lá, eu encontrei muitas crianças na Cracolândia, meninas que se prostituíam por R$ 2 para usar drogas. Por isso que a gente decidiu atuar com o Viver. Porque quando eu cheguei lá, não existia o projeto que atuasse com as crianças, só existia com os adultos. E Deus foi falando ao meu coração. Porque quando Deus começou a falar comigo, era o quê? Uma criança, eu tinha 11 anos. Deus começou a falar comigo. E aí, quando as crianças chegavam para mim e falavam: "Você não entende o que eu passo. Se Deus me ama, por que minha mãe tá usando drogas na Cracolândia? Porque o meu pai chega em casa e bate em mim." E aí Deus falava: "Você sabe. Porque da mesma forma que eu cuidei de você, mesmo sendo histórias diferentes, mas Deus cuidou de mim, né? Na minha adolescência, na minha infância. Da mesma forma você vai fazer com essas meninas." Amém. E aí essa menina chegou até mim e disse: "Deus não me ama. E se Deus não me ama, ou Deus não existe. Porque se Deus existe, porque quando eu chego em casa, a minha mãe tá usando drogas e joga na minha cara fumaça, eu não conheço meu pai, então você fala uma coisa aqui e eu chego em casa totalmente diferente." Naquele momento eu não sabia o que falar para aquela menina e o Espírito Santo falou comigo: "Foi para este tempo que eu te chamei."
Da mesma forma que eu cuidei de você, que eu curei as suas feridas, você vai fazer na vida dessa menina. Antes de vir para cá, essa menina já é uma adolescente, escreveu uma cartinha para mim, me entregou. E a cartinha falava assim: Tia Luísa, você foi a tia que mais me ensinou o que é amar a Deus e o que é o amor de Deus na minha vida. Hoje eu sei que Deus me ama e hoje eu sei que Ele é o meu pai por causa da sua vida. E aí é isso, vida na vida. É Amém. isso. Vida na vida. Isso é o amor que você falou. É isso, são as ações realmente que glorifiquem a Deus. E foram coisas simples, um abraço. Às vezes a mãe não estava presente, eu ia lá, levava para a escola. Passava na Cracolândia e as pessoas diziam: Tu é louca, Luísa, como que tu vai sozinha passar na Cracolândia? Mas talvez fosse a minha última oportunidade com aquela criança. Eu não sabia o dia de amanhã. E eu ia. Porque eu vivia isso, né? Eu vivi isso com a minha família. E aí eu passava, pegava ela, ia sozinha, magrinha, novinha, era mais novinha das meninas todas, eu era mais novinha, eu ia sozinha. Pegava ela, atravessava a Cracolândia, todo mundo me conhecia na Cracolândia, e aí me chamava de pastora, e aí pastora, eu digo, e aí missionária, amém, glória a Deus, e eu ia com ela. E levava até a escola, buscava da escola, levava até o projeto. Às vezes tinham 10 crianças e os pais não iam levar até o projeto. Eu chegava no projeto, cadê as crianças? Colocava minha mochilinha e ia andando. Chegava lá, ia em cada ocupação, entrava, conversava com o traficante, já recebia arma na cara, tá fazendo o que aqui? Eu sou cristã, sou a serva do Senhor e vim aqui buscar essa menina. Pegava as crianças 10, fazia a fileirinha e levava até aquele projeto. E hoje são meninas, adolescentes jovens que estão na faculdade, cristãs, servas do Amém. Glória a Senhor. Deus. Então vale a pena, vale muito a pena servir a Deus. Vale a pena ter renunciado tudo. Muitas vezes não tinham o que comer, muitas vezes não tinham o que vestir, muitas vezes não tinham o shampoo que eu queria. Mas Deus falava para mim: eu coloco você no pouco porque você é fiel no pouco. E aí eu falava: se eu não tenho isso hoje, se eu não tenho o que eu quero comer hoje, né, no campo missionário, é porque eu não preciso disso. Mas eu tenho o que eu preciso. E o que eu precisava realmente era as vidas, era estar no centro da vontade de Deus. E depois Deus me abençoou muito. Se eu pudesse, contava tanto que Deus já me abençoou. Deus já Amém. me abençoou muito, meu esposo. Então é isso. Amém. Deus fala, Deus nos usa de várias formas, né? É engraçado que a gente não precisa só pronunciar um versículo, que nem eu tava falando, né? Pra falar sobre salmos, falar um provérbio, jogar uma pedra numa pessoa, uma palavra pesada na pessoa. Mas o amor, ele contamina e me fez lembrar, quando eu fiz a pergunta, e me fez lembrar de uma situação que eu tive aqui em Pombos, com um colega meu, não sei se ele vai assistir esse episódio, agora ele vai assistir, que eu vou falar pra ele, que eu mencionei o nome dele, Daniel David. A gente tava caminhando esses dias aí no pátio daqui da cidade e me deu uma vontade de fazer um desafio. A gente fez um desafio junto. Cara, vamos fazer um desafio, bora. Vamos falar a frase só. Jesus te ama. Para 5 pessoas. Ai, que bênção. Cada rodada que a gente desce no pátio, a gente falava para uma pessoa. Eu consegui falar porque eu sou já meio desinibido assim, já falo para as pessoas mesmo. Não Tá bem importava, articulado, né? não importava a forma que você falasse, mas que falasse a frase Jesus te ama. Sim. E a gente falou. E já Daniel teve dificuldade em falar. Eu disse, Ícaro, vamos trocar um Jesus te ama por 10 voltas? Eu disse, não, você vai falar às 5. Isso aí, E amém. eu gostaria de lançar esse desafio para as pessoas que estão assistindo esse Amém. podcast, Amém. de levar esse ID que Jesus deixou aqui para nós, pregar o evangelho para toda criatura. E pregar o evangelho não é falar bem, não precisa ser preparado, não precisa ter um curso de teologia, Sim, Luísa. Só sim, fale, Jesus te ama. Eu sim. queria lançar esse desafio aqui para as pessoas que estão assistindo. Fale, Jesus te ama para 5 pessoas e comente aqui que Glória a Deus. eu falei, Jesus te ama, eu fiz o meu ID hoje e amanhã fale mais 5, no Amém. próximo Glória a dia mais Deus. 5 e mais Amém. 5 e nos próximos dias você não vai ter vontade de falar mais Jesus te ama, porque é uma frase tão resumida, tão pequena, a gente vai querer falar mais. Jesus não Amém. só te ama, ele cuida de você, ele te ama. Isso é Então especial para comenta ele. aqui as pessoas que cumpriu o primeiro dia do desafio Jesus te ama. E eu tenho certeza que no segundo dia você vai ter mais vontade de falar não só a frase Jesus te ama, vai falar muito mais. Amém. Luísa, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o convite. Foi tantas lutas para chegar aqui, tantos Foi. É empecilhos, porque foi mas bênção, tá o sendo inimigo bênção, tá né? sendo bênção, o inimigo caiu por terra. Esse Amém, amém. podcast Glória a vai Deus. alcançar pessoas, vai Amém. encorajar pessoas para falar do evangelho,
para ser transformada, para buscar uma mudança de mente, bloqueios, né? E que o Espírito Santo toque na vida das pessoas através desse Amém. papo da gente legal. Amém. Gostaria de agradecer mais uma vez o ter aceitado o convite Eu que para estar agradeço o conosco. convite. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão escutando esse podcast sobre esse ID, sobre essa vida de missionária. Pode ficar à vontade. Amém, amém. Eu vi uma frase e me chamou muita atenção, uma frase no Instagram, que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, o contrário do amor não tem sido o ódio, mas o contrário do amor tem sido a indiferença. E eu quero falar para você que está ouvindo ou que está vendo que você não pode mais ficar indiferente com tudo que você ouviu hoje. Se você está aqui, nesse momento, nesse podcast, você está ouvindo, onde você estiver, porque Deus quer falar com você, porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito especial para você. Você que ainda não conhece Ele, Ele ama você e Ele tem um propósito para você. Da mesma forma que Ele cuidou da nossa vida, Ele quer cuidar da sua vida também. E Ele quer que você faça parte da família dele. E se você faz parte da família de Deus, Deus tem algo maior para você. Talvez seja abandono de algum pecado, porque Ele quer usar a sua vida. Mas eu preciso falar para você que você não pode ficar indiferente. Você é a resposta, nós somos a resposta que o mundo precisa. Nós temos a resposta. Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a esperança. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida. E nós não podemos ficar indiferentes com tudo que tem acontecido. Você não pode ficar indiferente e Deus quer usar você. E você viu aqui quantas formas Deus pode usar a sua vida. É com Jesus te ama. Então, que você possa realmente fazer o ID do Senhor e vida na vida mesmo. Viver o que você fala, o que está aqui na palavra. Viva isso. E deixe Jesus realmente ser o guia da sua vida, guiar a sua vida. Tire a condução, sabe, de você lá, quando você está dirigindo o carro, tire e deixe o Senhor conduzir a sua vida. Porque a melhor coisa é estar no centro da vontade dEle. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Para você que assistiu esse Amém. episódio até o final, curte, comente e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas por esse papo legal, baseado na palavra do Senhor, baseado nessa missão que Deus nos deu de ir e pregar o evangelho. Para você, também nas plataformas digitais de áudio, compartilha para que várias pessoas também sejam alcançadas, para você que gosta só de escutar o áudio. Então é isso, gente. Chegamos no final de mais um podcast, mais um Renovation Cast. Esse foi mais um Renovation Cast. Fique na paz de Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu!